começando lendo alguns versículos. Romanos 8, 31 ao 39. Romanos 8, 31 ao 39. O título de hoje, conforme o pastor Fernando já mencionou para nós, como ter vitória na área espiritual. Amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus em nome de Jesus, Romanos 8, 31 ao 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com eles todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Esses versículos são muito famosos. Sabe, irmãos, quando nós vamos comprar um carro, muitos de nós, quando vamos trocar de carro, vamos comprar um carro, nós já começamos a sonhar, verdade? Começamos a sonhar e pensamos, então, qual carro vamos comprar? Que marca vamos comprar? E de que cor vamos comprar? E o que tem dentro do carro? O que nós gostaríamos que tivesse dentro do carro? Que tenha um navegador junto? Ou que venha com um ETC? Ou outras funções que talvez nós nem sequer conhecemos. Mas nós começamos a planejar, a sonhar e imaginar qual carro nós vamos comprar. Irmãos, muitos de nós já experimentamos de ter um carro novo, ou um carro seminovo, ou mesmo um carro usado, mas que foi de grande alegria para as nossas vidas. E dessa maneira, nós analisamos os preços, nós analisamos quais as opções e conseguimos comprar o nosso carro. E chegamos à nossa meta. Irmãos, na área espiritual, também nós temos que ter uma visão na área espiritual. O carro nós sonhamos, mas quando nós queremos ter vitória na área espiritual, nós já temos que ampliar a nossa visão e ter uma visão na área espiritual também. Muitas vezes perguntamos, por que tem problemas que não conseguimos solucionar? E por que nós conversamos, nós entramos em um acordo, e principalmente entre os casais ou pais e filhos, entra em um acordo e fala, então de agora em diante vamos fazer assim, e de repente nós vemos que as coisas não estão funcionando muito bem, e as coisas não dão muito certo. E muitas vezes achamos, eu acho que eu não vou ter vitória. Já não tem mais solução. E muitas vezes nós ficamos até cabisbaixos. Mas, irmãos, tem uma área que nós temos que aprender, que temos que ter vitória, antes de ter vitória na área física. Será que eu estou falando um pouco difícil? Logo, logo vocês vão entender e vocês vão ter vitória em nome de Jesus. Irmãos, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, muitas vezes
Nós não conseguimos solucionar os problemas, as dificuldades, as enfermidades, porque tem uma nuvem negra nos cobrindo. O Satanás tem nos coberto com uma nuvem negra para que não venha a luz de Deus sobre as nossas vidas, que não venha a solução para as nossas vidas. E quando nós oramos, nós vamos tendo vitória e essa nuvem negra, ela desaparece através da nossa oração. E logo em seguida vem a luz de Deus sobre as nossas vidas. Quando vem a luz de Deus sobre as nossas vidas, nós respiramos e pensamos, poxa, conseguimos a resposta que nós estávamos desejando. Irmãos, nós vamos aprender alguns itens para que nós possamos ter vitória na área espiritual. Lembrando que o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder do Satanás. O amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer amor de qualquer pessoa. Nós vamos ter vitória porque nós temos certeza que Deus nos ama. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o amor de Deus. Nós lemos esses versículos agora há pouco. Vamos entender cada um desses versículos. Muitas vezes, nós temos problemas, nós temos dificuldades e falamos, não, Deus escuta a oração dos diáconos, dos obreiros, do pastor, mas a minha oração Deus não me escuta. Irmãos, muitas vezes nós falamos, não, é que eu tenho pecado, eu não sirvo, é que eu sou tenho debilidades. Irmãos, a palavra de Deus diz, vem como está diante de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa como você está. A palavra de Deus nos ensina, vem como está. Que depois o Senhor é que vai trazer a solução. O Senhor é que vai tirar as cargas. O Senhor é que vai sarar os corações. O Senhor é que vai sarar as enfermidades. O Senhor é que vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Vamos crer em nome de Jesus. Vamos relembrar esse versículo mais uma vez. É versículo Romanos 8:31. Romanos 8:31 diz, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém pode vir contra nós, porque maior é Deus que está em nossos corações do que aquele que está no mundo. 32. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Irmãos, Deus entregou o seu filho, o único filho, na cruz, para que nós pudéssemos ter amor, para que nós pudéssemos ter salvação, para que nós pudéssemos ter vitória. Vocês podem crer? 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Irmãos, nada nem ninguém pode intentar acusação contra as nossas vidas. 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, quem é que vai condenar a nós? O nosso vizinho, os nossos pais, os nossos familiares? Não, irmão. Nada nem ninguém pode nos condenar. E também Jesus Cristo intercede por nós. Jesus Cristo cuida de cada um de nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, no versículo 36 e 37, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Esse versículo 37 diz que somos mais do que vencedores.
Não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. Irmãos, nada nem ninguém pode separar do amor de Deus. Versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nada, ninguém, nem ninguém pode separar você do amor de Deus. Fale para o seu vizinho, nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus. Declare para o seu vizinho. Em nome de Jesus, nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Porque Deus me ama. Deus me ama. Irmãos, declara para você mesmo, Deus me ama. E declara para o teu vizinho, Deus me ama. Por quê? Porque Deus tem um amor incondicional para nós. O amor de Deus não tem condições. Não fala, não, por isso, por isso eu te amo. O amor de Deus é inabalável. O amor de Deus é inacabável. Nunca acaba. O amor de Deus é inexplicável. Ninguém pode explicar o amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é sobrenatural. Não existe nada melhor do que estarmos na presença de Deus. Não existe nada porque Deus nos ama. Se nós entendermos que independente das circunstâncias, Deus me ama, irmãos, nós vamos ter vitória na área espiritual. Vamos ter fé. Vamos crer. Vamos verdadeiramente viver na verdade. Porque Deus me ama. Vamos colocar em nossos corações, vamos ter certeza desse amor. Um outro detalhe, para que possamos ter vitória na área espiritual, nós temos que entender quem nós somos. Diante de Deus, quem nós somos. Diante do mundo, quem nós somos. Em 2 Coríntios 5:20, 2 Coríntios 5:20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Lemos, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A palavra de Deus nos ensina que somos embaixadores em Cristo. Nós não somos uma pessoa qualquer, somos embaixadores em Cristo. Outro versículo, 1 Coríntios 3:16. 1 Coríntios 3:16. Fala que nós somos templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. Outro detalhe, Romanos 8:15. Romanos 8:15 nos ensina que temos o direito de chamar a Deus de Abba Pai. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Abba Pai significa que nós podemos chamar a Deus de papai, papaizinho. Papai, por favor, me dá isso. Papai, por favor, me dá aquilo. As crianças vêm e pedem para o papai. Nós também podemos pedir, papaizinho, por favor, responde a nossa oração. Nós temos esse direito, por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Efésios 1:5 nos diz, Efésios 1:5 diz, que somos adotados pelo Pai como filhos, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, somos filhos adotados de Deus. Colossenses 1:14 declara que nós somos perdoados. Nós somos perdoados. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Irmãos, nós somos perdoados. E Efésios 1:13 diz
que somos selados pelo Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E o último, nós somos a menina dos olhos de Deus. Muitas vezes o pastor já falou esse versículo para nós. Nós somos chamados a menina dos olhos de Deus. Em português, podemos falar que é a pupila dos olhos de Deus. Seria o pontinho preto dos nossos olhos, onde nós enxergamos. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Irmãos, é maravilhoso isso. Aqui diz, guarda-me como a menina do olho. O Senhor nos fala que nós somos a menina dos olhos dele. E também ele nos esconde debaixo das asas do Senhor. Irmãos, gostaria de convidar vocês para que nós possamos, que vocês repetissem isso. E declarar quem somos diante do Senhor e diante do mundo. Quem nós somos? Repitam comigo, irmãos. Somos embaixadores em Cristo. Somos o templo do Espírito Santo. Temos o direito de chamar a Deus de Abba Pai. Somos adotados pelo Pai. Somos perdoados. Somos selados com o Espírito Santo. E somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos tudo isso, irmãos. Se nós entendermos quem nós somos, nós vamos ter vitória na área espiritual. Irmãos, vamos colocar isso em nossos corações. E vamos ter isso em nossos corações, para que possamos ter vitória completa em nome de Jesus. E um outro detalhe que nós podemos ter vitória na área espiritual é o que nós temos. O que é que nós temos para que possamos ter vitória na área espiritual? Na palavra de Deus, diz que nós temos o sangue de Jesus Cristo. Já sabemos, verdade? Vamos estar lendo Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Irmãos, nós temos o sangue de Jesus Cristo. Muitas vezes nós pedimos para o Senhor, Senhor, nos cubra com o sangue de Jesus Cristo. Nós oramos para Deus para pedir proteção para as nossas vidas. Quantas vezes, antes das crianças saírem para a escola, nós oramos para Deus, Senhor, cubra os meus filhos com o sangue de Jesus Cristo. Porque eles estarão protegidos através do sangue de Jesus Cristo. Outro item que nós temos é o nome de Jesus. Nós temos o nome de Jesus Cristo, onde nós podemos ter vitórias. Atos 3, 6. Atos 3, 6. Hechos 3, 6. Que diz, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, quando Pedro orou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Esse coxo, ele levantou e andou. E nós não necessitamos ler o versículo, mas o versículo 8 diz que ele estava andando, saltando, louvando a Deus. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Nós podemos orar em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos ter as respostas de oração. Deus pode quebrar maldições através do nome de Jesus. Nós podemos ter cura.
nós podemos ter solução dos problemas, nós podemos expulsar demônios e muitas outras coisas mais. Nós temos o nome de Jesus Cristo. Na área espiritual, nós podemos ter vitória através disso. Também a palavra de Deus diz que temos o nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos o nome do Senhor dos Exércitos. Em 1 Samuel 17, 45, 1 Samuel 17, 45, nós temos uma história que talvez a maioria já conhece, principalmente as crianças. Esse versículo diz: quando Davi, antes de enfrentar o gigante Golias, o que foi que o Davi disse ao filisteu? O filisteu era o gigante que ele tinha que enfrentar. E o Davi era o pequenininho. E o gigante, ele estava todo armado com uma espada gigante. E, então, o que foi que Davi disse? No versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi disse: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E depois disso nós sabemos que o Davi, ele venceu o gigante Golias somente com uma pedrinha que ele lançou bem no meio da testa do gigante, e o gigante ele caiu por terra. Irmãos, nós temos o nome do Senhor dos Exércitos. Outro item que nós temos a palavra de Deus. Mateus 4, 10 e 11. Mateus 4, 10 e 11, o que diz? Que Jesus Cristo, ele venceu através da palavra de Deus. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aqui diz que Jesus Cristo, ele venceu através da palavra de Deus. Ele disse: está escrito. E Jesus Cristo, ele teve vitória através da palavra de Deus. Outro item que nós temos a armadura de Deus. A armadura de Deus, a maioria já escutou falar da armadura de Deus e já leu esses versículos. E eu estive orando: Deus, eu leio ou não esses versículos? Porque alguns já conhecem. E relutei até o fim. Irmãos, eu tenho que confessar que eu relutei até o fim, se eu leio esses versículos ou não, ou somente cito a armadura de Deus. Mas, irmãos, eu decidi que nós vamos ler juntos em nome de Jesus, amém? Efésios 6, 11 ao 18, fala sobre a armadura de Deus. Muitas vezes nós oramos diante de Deus: Senhor Deus, nos cubra com a tua armadura. Lemos rapidinho? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, aqui fala da armadura de Deus. Creio que a maioria já aprendeu o que é a armadura de Deus. A armadura de Deus
conforme esses versículos consiste em capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito e a oração. Nós vamos ter vitória através da armadura de Deus. Nós temos também o louvor de guerra. Irmãos, muitas vezes nós temos a vitória através do louvor. Quem faz bastante tempo que está na igreja, que trabalha na área da oração, nós temos certeza absoluta que nós temos vitória através da oração. E nós vamos ler 2 Crônicas 20, 21 e 22. 2 Crônicas 20, 21 e 22. Aqui conta a história de que venceram através do louvor. 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aqui nos fala que eles venceram a guerra através do louvor. Irmãos, por muitas vezes, quando passamos por problemas espirituais, nós temos vitórias através do louvor. Muitas vezes, quando não temos forças para orar, nós colocamos o louvor ali, tocando ali, e o Senhor nos dá a vitória através do louvor. Nós vamos vencer através do louvor. O louvor tem poder. Uma das coisas que nós entendemos é que o inimigo não suporta o louvor. O inimigo não aguenta o louvor. O inimigo, em português falamos que ele bate em retirada. Ele sai correndo, porque ele não aguenta o louvor. Quando nós cantamos, irmãos, quando louvamos ao Senhor, nós temos vitória através do louvor. É isso que ensina esses versículos. Nós vamos ter vitória na área espiritual através do louvor também. Outro item que nós temos, para que possamos entender e ter guerra espiritual, o que nós temos em nossas vidas, é que temos anjos guerreiros para nos ajudar. Ángeles guerreiros. Habla em espanhol. E nós temos anjos guerreiros para nos ajudar. Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Irmãos, aqui fala de espíritos ministradores. Quem são os espíritos ministradores? São anjos. Nós não podemos pedir para os anjos, mas nós podemos pedir para Deus enviar os anjos para nós, para que possamos ter vitória completa em nome de Jesus. E daqui a pouco nós vamos entender que existem anjos guerreiros e que podem nos ajudar em nome de Jesus. Irmãos, não estamos sozinhos nessa batalha. Não estamos sozinhos, irmão. Nós vamos vencer porque nós temos armas poderosas. Gostaria de pedir para os irmãos repetirem comigo. O que nós temos? Nós temos o sangue de Jesus. Repitam comigo. Nós temos o sangue de Jesus. Nós temos o nome de Jesus Cristo. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a armadura de Deus. Nós temos o louvor de guerra. Nós temos anjos guerreiros. Irmãos, nós vamos vencer, porque nós temos tudo isso. Não estamos sozinhos. Olha para o seu vizinho, se tem vizinho atrás, se tem vizinho do lado, se tem vizinho na frente. Irmãos, todos esses irmãos estão com a gente também.
Se você falar para o Adão, diácono Adão, por favor, ora, porque eu estou passando por um problema. O diácono Adão já vai falar para Marli. Diaconisa Marli, por favor, vamos orar por este assunto. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Olha quantas pessoas tem do seu lado. Olha quantas pessoas tem atrás de vocês, na frente de vocês. Nós somos uma família em Cristo. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós amamos vocês. Deus ama vocês. E nós vamos ter vitória em nome de Jesus Cristo. Podemos crer, irmãos? Dessa maneira, nós vamos ter vitória física e nós vamos ter vitória espiritual. Vamos ter vitória junto com a nossa família, junto com a nossa igreja. Vamos ter vitória na escola dominical, no local do trabalho. E de diversas maneiras vamos ter vitória, em nome de Jesus, tanto física como espiritual. Irmãos, nós temos que entender que existe uma área espiritual. Existe uma área espiritual, irmãos. E nós vamos ter vitória quando nós entendermos isso. Por muitas vezes, o pastor Fernando já falou para nós sobre o profeta Daniel. Verdade? Por diversas vezes, eu já escutei através do pastor Fernando a mensagem sobre o profeta Daniel. Eu vou só citar alguns itens. Onde o Daniel está triste. Ele fez o pedido de oração e ele orou durante 3 semanas. E aqui, em Daniel, capítulo 10, versículo 3. Daniel 10, 3. Aqui diz que Daniel ele estava triste, porque a resposta não vinha. Mas, de repente, irmão, no versículo 5 e 6, nós vamos ver que ele teve uma surpresa muito grande. E a Bíblia diz, nós não vamos ler todos os itens, mas a Bíblia diz que ele estava tremendo. E ele até caiu, sem forças, porque apareceu um anjo para ele. E como era esse anjo? Daniel 10, 5 e 6, como era este anjo? Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como voz de uma multidão. Irmãos, de verdade que o Daniel levou um grande susto, porque apareceu um anjo para ele. E foi uma surpresa imensa. E esse anjo, ele veio para quê? Para explicar para o Daniel o porquê que está demorando 3 semanas. Para ser mais exato, 21 dias. Esse anjo, ele disse, Daniel 10, 12 até o 13 na primeira parte. 13a. Daniel 10, 12 e 13a. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que seria o Satanás, me resistiu 21 dias. Irmãos, existe uma área espiritual. O Daniel, ele continuou orando. Ele estava triste sim, porque a oração não chegava. E orou 2 semanas e nada. E então, passou quase 3 semanas, ele falou, acho que não vai vir mais a resposta de oração. Quantos já pensaram assim? Quantos já oraram e falaram, eu acho que a minha resposta não vai chegar, não. Irmãos, existe uma área espiritual onde nós vamos ter que lutar. E existem batalhas no mundo invisível, onde nós não enxergamos no segundo céu, onde está o Satanás também.
E quando nós seguimos orando, então a resposta vai chegar. Irmãos, a resposta vai chegar. Se a resposta não chegou, desconfia, irmãos. Porque muitas vezes Deus não responde a nossa oração, sabe por quê? Porque o seu pedido, se for respondido, não vai fazer bem para você. E lá na frente você vai perceber, poxa, Deus não me respondeu por causa disso, porque ia me fazer mal. Irmãos, nós vamos continuar lutando sim, orando sim, crendo que existe uma área espiritual que nós temos que vencer. Irmãos, no versículo 19 parte A somente, Daniel 10, 19a, aqui tem uma palavra de ânimo para o Daniel. O anjo diz para Daniel, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te sim, anima-te. Irmãos, eu creio que essa palavra é para nós também. Não temas, homem amado, paz seja contigo. Anima-te, anima-te. Não desanime, irmãos. A palavra de Deus nos ensina para que nos animemos para que possamos ter vitória. Em nome de Jesus. E nós lemos agora há pouco em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim, em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós temos que aprender a lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, muitas vezes nós, quando tem problemas, nós lutamos com as pessoas que mais nos amamos. Mais nós amamos. Mas a nossa luta não é contra a pessoa que está do seu lado. Se está tendo problemas, o que temos que fazer é ir lá fora orar. Guerrear. Vai lá dentro do carro, vai lá no jardim, vai lá no parque e ora mesmo, irmão. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando nós oramos, a calma vem, a tranquilidade vem, a paz vem. Porque o Senhor coloca paz em nossos corações. Vamos seguir em frente. Muitas vezes vamos ter que entender que existe a área espiritual. E em palavras simples, falamos que é batalha espiritual. Vamos seguir em frente. Mais um exemplo que nós temos de anjos. Nós podemos ver em relação ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu é um dos profetas que é conhecido entre nós. E vamos ler somente uma parte, 2 Reis 6, 15 até 17. 15 e 16 primeiramente. 2 Reis 6, 15 e 16. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo disse, ai meu senhor, falou para o profeta Eliseu, que faremos? Aqui nesse versículo fala que a cidade estava cercada com carros, cavalos, soldados. E no versículo 16, o profeta Eliseu, ele diz tranquilamente para o servo. E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sabe, o profeta Eliseu, o servo do profeta Eliseu, ele viu somente fisicamente. Mas o profeta Eliseu, ele já viu na área espiritual. E quando o servo perguntou para o profeta Eliseu, e como que vamos fazer? São muitos, como que vamos enfrentar tudo isso? E quando o profeta Eliseu orou, vamos ver algo tremendo. No versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Eliseu orou para o Senhor, para que o servo visse.
o que o profeta Eliseu estava vendo. E o que o profeta Eliseu estava vendo? E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Havia anjos, havia carros. Irmãos, nós temos que aprender a vermos na área espiritual que existem anjos que podem nos ajudar no mundo invisível. Quando o servo ficou com medo, ele perguntou: ai, meu Senhor, que faremos? Muitas vezes, quando estamos em problemas, nós perguntamos, e inclusive compartilhamos com os irmãos, e até ligamos para o pastor: pastor, e o que eu faço? E falamos para os irmãos: o que eu faço? Irmãos, vamos crer que existem anjos para nos guardar também. Se continuarmos orando, nós vamos ter vitória em nome de Jesus. E nós podemos ver que existe também um exército de Deus. Existe um exército de Deus. Gênesis 32, 1 e 2. Gênesis 32, 1 e 2. Jacó também seguiu seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar de Maanaim. Aqui Jacó disse no versículo 2, este é o exército de Deus. Irmãos, existe um exército de Deus para nos ajudar, para nos dar vitória em nome de Jesus. Vamos seguir em frente, irmãos. Vamos ampliar a nossa visão. E vamos ver que há muita coisa na área espiritual onde nós aprendemos. E quando nós aprendemos, vamos ter vitória. Vamos estar lendo também mais um exemplo. É 1 Reis 18, um pouquinho antes. 1 Reis 18, 41 e 42, primeiramente. Aqui fala quando o servo do profeta Elias, ele disse que só havia uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. O que Elias fez foi orar. Elias orou. Só que o Elias já tinha visto no mundo espiritual que não chovia há muitos dias. Mas Elias já tinha visto no mundo espiritual que ia chover bastante. Só que ele estava acompanhado de um servo. E no 43 disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: profeta Elias, não há nada, não tem nenhuma nuvenzinha de chuva. Então ele disse para o servo: volta lá 7 vezes. E sucedeu, no versículo 44, e sucedeu que a 7ª vez o servo chegou e disse para o profeta Elias: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo no mar. Lá longe, ele viu uma nuvenzinha bem pequenininha do tamanho de uma mão de um homem. O servo, ele enxergou somente a mão pequenininha lá longe do tamanho de um homem. Mas o profeta Elias disse: vai vir muita chuva. Ele já entendeu. E ele já tinha entendido no versículo 45 que sucedeu o quê? Entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Irmãos, a nossa oração tem poder. Vamos crer, irmãos,
que existe uma área espiritual. Se nós obtivermos vitória na área espiritual, nós vamos ter vitória na área física também. Nós podemos crer, irmãos? Nós vamos crescer, nós vamos vencer, crendo que nós temos o sangue de Jesus Cristo. Nós temos o nome de Jesus Cristo. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos o louvor. Nós temos os anjos. Nós temos a armadura de Deus. Irmãos, nós vamos vencer porque somos embaixadores de Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós podemos chamar a Deus de Abba Pai. Somos filhos de Deus. Somos perdoados. Nós somos selados com o Espírito Santo. Irmãos, nós vamos ter vitória em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fale para os seus vizinhos, nós vamos ter vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos pedir para o nosso pastor, Fernando Corrata, para que ele possa fazer uma oração por nós, para que possamos ter vitória em nome de Jesus. Amén, muchas gracias, Irene. Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo estaba pensando, nosotros podemos tener hambre, fome, y al frente nuestro puede haber una mesa con mucha fartura, con muchos alimentos, llena de las cosas más deliciosas para poder satisfacer tu hambre. Pero si tú no las tomas, no vas a poder satisfacer tu hambre. Y es así en el mundo espiritual. Irene nos ha explicado que tenemos muchas cosas, muchas armas a nuestra disposición. Pero si no las tomamos, van a quedar allí. Y tú vas a seguir en problemas. Tú vas a seguir diciendo de que coitado, pobrecito, que Dios no te responde. Pero ahí están al frente. Es que tenemos que tomarlas. Tenemos que hacer que eso sea nuestro. Tenemos que hacer de que cada una de esas armas, cada una de las cosas que Dios nos ha provisto, nosotros las podamos tomar, las podamos aplicar a nuestras vidas. Y así vamos a tomar la victoria. No es porque yo te diga, mira, la mesa está llena de alimentos deliciosos que vas a satisfacer tu hambre, no. Si tú no vas hasta la mesa y no tomas esos alimentos, los comes, recién allí vas a satisfacer tu hambre. Y es igual en el mundo espiritual. Dios nos ha provisto de muchas armas, Dios nos ha provisto de muchas cosas para que podamos tener la victoria en el mundo espiritual. Y no es de que va a venir así, ¡pum! Va a ser como este último versículo. Vamos a ver ahí una pequeña nube, vamos a ver una pequeña señal, cómo eso poco a poco va creciendo y cómo poco a poco tú vas a ir teniendo la victoria en el mundo espiritual. ¿Cuántos quieren tener victoria en esta noche? ¿Cuántos quieren realmente ir a esa mesa de fartura llena de alimentos deliciosos para satisfacer tu hambre? Si tú tienes hambre espiritual, pues vamos a decidir tomar para nos cada una de esas armas, cada una de esas cosas que Dios ha dejado para nuestras vidas y así poder tomar la victoria. Es que no hay excusa. No hay excusa de decir Dios no me escucha o coitado de mí, pobrecito de mí, yo soy la última. No, Dios te ha provisto de todo. Lo único que tenemos que hacer es poderlo tomar. Y vas a poder ver allí como el siervo vio en el fondo del mar, en el cielo, en el firmamento, una pequeña nube, como la mano de un hombre. Pero esa pequeña nube poco a poco fue creciendo y se convirtió en una gran lluvia. De la misma manera, Dios quiere bendecir tu vida. Vas a ver una pequeña victoria, vas a ver una pequeña señal. Pero si tú continúas, si tú sigues insistiendo, la victoria plena
será sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la victoria. Has dejado, Señor, a nuestra disposición tantas armas, tantos elementos, para que nosotros podamos tener victoria en nuestra vida espiritual. Pero muchas veces pensamos que tú, Señor, te has olvidado, te has esquecido de nosotros. Pensamos, Señor, de que no podemos alcanzarlo, no podemos lograrlo. Pensamos, Señor, que coitados, pobrecitos de nosotros. Pero es porque no estamos yendo a tomar para nosotros mismos todo aquello que tú has dejado a nuestra disposición. Señor, queremos tener victoria en todas las áreas espirituales de nuestra vida, porque ese es tu deseo. Pero te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos ayudes a tomar la decisión de poder ir y tomar cada una, Señor, de esas armas, cada una, Señor, oh Dios, de las cosas que hoy día hemos escuchado en el mensaje, para aplicarlas en nuestras vidas y realmente tener la victoria, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos continuar, Señor, en el mismo estado en que nos encontramos. Queremos comenzar a tener victorias, Dios. Tal vez primeramente una pequeña señal. Humanamente queremos, Señor, todo inmediatamente, todo de golpe. Mas tú empiezas con algo pequeño, Señor. Que esa señal pueda servirnos para entender que tú estás escuchando nuestra oración. Que esa victoria, Señor, ya comenzó en nuestras vidas. Y que viene una victoria total y completa sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestra reunión casera, sobre nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a que podamos dar ese primer paso. No nos quedemos contemplando, no nos quedemos solamente con el conocimiento, sino que realmente lo podamos aplicar a nuestras vidas. Que a través de esta siguiente música, Señor, podamos entenderlo y aplicarlo a nuestras propias vidas, creyendo, Señor, que tú derramarás una gran lluvia, grandes victorias, grandes bendiciones sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover. Chover, abre as comportas do céu.
Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Y a la persona que está a tu lado, Dios va a abrir las compuertas de ustedes. Dios va a abrir las puertas del cielo. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.igrayashinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.